Boa noite, galera! Quem vos fala aqui é Gilberto Ribeiro, né? Estou super feliz aí com essa noite, para a gente falar um pouquinho sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida, né? Então, eu gostei muito dessa fly, né? Evite o sobrepeso e proteja as suas articulações, né? Formação, né? Como foi super bem apresentado, fisioterapeuta, formado há 22 anos, parece que foi ontem, gente, que eu me formei, impressionante, né? O tempo passa muito rápido. Fiz pós-graduação em dermatofuncional, trabalhei um período, mas o que eu gosto realmente de fazer, né, é a partir desses 12 anos, eu sou apaixonado pela fisioterapia, mas eu me encontrei, né, com esse trabalho, né, de bem-estar e qualidade de vida, 12 anos, né, como palestrante e mentor de um estilo de vida. Eu gosto também muito desse conceito de mentor, né? Eu estava numa grande palestra uma vez e o palestrante ele falou que existia uma grande diferença entre mentor e coach, né? Então, por isso que eu gosto bastante dessa palavra que é o mentor, né? Qual é a diferença? Bem, o coach é aquele profissional que estudou, se especializou e sabe como orientar uma pessoa, mas não necessariamente ele passou pelo processo que a pessoa que ele está orientando passa, né? Exemplo, vamos supor que você tem um coach a nível empresarial, né, que dá treinamento para empresário como gerir a empresa. É um cara que tem ferramentas, né, e tem informação para ajudar o empresário, mas não necessariamente ele tenha sido empresário, ele apenas estudou para facilitar. O mentor não. O mentor, ele passou pelo processo, adquiriu experiência e usa a experiência pessoal para inspirar e ajudar os seus mentorados a também evoluir. Então, tudo que eu vou estar falando aqui para vocês, né? Me fui convidado, né? Eu quero agradecer pela corporação, né? A confiança. Eu fui convidado para falar aqui com vocês hoje como fisioterapeuta, né? Mas vocês vão ver que eu sou apaixonado por esse projeto de saúde e bem-estar que eu conheci há 12 anos atrás, né? Então, vamos lá. O que eu vou falar para vocês, como eu falei, é o que eu já passei, né? Então, eu trouxe algumas fotos aqui para a gente já estar começando a palestra, para a gente não se prolongar, mas tem muita coisa boa que eu vou estar falando para vocês. Tá aqui, ó, galera, quem tem essa foto em casa, né? Se você falar eu já sei que você já entregou aí a sua idade, no mínimo tem 35 anos, né? Por que eu trouxe essa foto aqui? Para a gente refletir. Hoje a gente vai falar sobre sobrepeso, sobre como proteger as articulações, que está diretamente relacionado com a quantidade de peso que você tem. Só que o que a gente precisa entender, às vezes a gente chega na fase adulta, está com sobrepeso, não sabe como mudar, né? Vira aquele ciclo, aquela corrida, né, de repetição. Mas a gente precisa entender que toda a nossa formação, ela foi feita até de 7 a 9 anos de idade, né? Então, nossos hábitos, né, a nossa personalidade, a gente formou na infância. E às vezes a gente fica com uma programação da infância e traz para a fase adulta, reforçando os nossos padrões de comportamento, né? Então, o que é que eu via na fase infantil lá, né? Estuda muito, tire boas notas e você será uma pessoa bem-sucedida. E eu assim fiz, né? Estudei, tirei boas notas. 15 anos depois, eu estava me formando, porque nessa foto aí da 7ª série eu tinha 7. Me formei como fisioterapeuta aos 22 anos, fazendo o juramento aí, né? De cuidar das pessoas, dar o melhor de mim e ajudar o próximo, né? E 17 anos, né, se passaram, na verdade 15 anos se passaram, trabalhei muito e eu trabalhava a gente para morrer. Quando eu me encontrei desse jeito aqui, ó, estava muito acima do peso há 12 anos atrás, né? Não tinha qualidade de vida nenhuma. Então tem muitas pessoas hoje que trabalham demais e não tem qualidade de vida nenhuma e às vezes não sabe como baixar, né? Não sabe como controlar o seu sobrepeso e por isso que as articulações estão sofrendo, né? Eu estava muito acima do peso. 10 anos depois, né, são 12 anos, na verdade, essa foto tem 2008, e hoje eu estou em 2020, né, já passei aí dos 45 anos, estou mais próximo dos 50 do que dos 40. Né? Então, hoje, a gente vai falar, sim, de como você proteger as suas articulações, mas a gente vai falar também de como você melhorar a sua qualidade de vida, né? Como você controlar o sobrepeso e
está realmente protegendo as suas articulações. Passei por esse processo, né, e hoje eu vou falar muito da prática. Então, vamos entrar aqui no tema, né? Tá aqui, para a gente entrar no tema e falar das articulações, a gente vai falar um pouquinho sobre o corpo humano, né? O corpo humano. Deixa eu só mudar para cá, né? A gente vai falar sobre o corpo humano, né? Ó, o corpo humano, ele é uma máquina perfeita. Então, nós somos uma máquina perfeita e que funciona a partir da atuação conjunta de diversos sistemas. Assim como todos os seres vivos, com exceção dos vírus, os seres humanos possuem seu corpo, formados por células que, por sua vez, formam os tecidos, que formam os órgãos, que formam o sistema. Então, é essa engrenagem, né? É essa formação que nos torna um ser único, um ser especial, né? E, entrando mais a fundo, eu vou falar sobre o sistema locomotor para a gente chegar nas articulações, né? Para a gente entender um pouquinho nessa fase inicial, o que as articulações elas sofrem quando a gente está com sobrepeso, né? As articulações elas fazem parte do sistema locomotor, né? E o sistema locomotor ele é formado por ossos, articulações e músculos. A integração desses sistemas são responsáveis pela sustentação, locomoção e movimentação do nosso corpo, ou seja, esse sistema locomotor ele é responsável pela nossa individualidade, né? A nossa locomoção, né? O sistema articular é formado pelas articulações ou juntas, né? Então, vamos lá, vamos entender um pouquinho mais aqui. Ó. Suas funções principais é manter os ossos juntos e permitir a movimentação do esqueleto. Então, ele é responsável pela mobilidade. Se nós não tivéssemos as juntas, nós seríamos um corpo rígido, né? E um corpo rígido não seria independente, nós seríamos dependentes, né? Seriam seres imóveis, na verdade, né? Então, as juntas, elas têm essa função de nos dar independência, né? Para onde a gente quer ir. Basicamente, aí nós temos, de acordo com as funções, nós temos três tipos, né, de articulações. Eu não vou entrar muito profundo, na verdade, né? Uma palestra principalmente para as pessoas leigas, mas é só para você ter uma noção do que são as articulações, né? Nós temos as anfiartroses, diartroses e sinartrose, né? Isso aí são esses nomes feios, realmente, que são divididas as articulações. E cada uma tem uma função, né? As sinartroses, por exemplo, são articulações fibrosas e imóveis. Exemplo, suturas do crânio, dentes, e o maxilar, né? Elas têm essa função justamente para evitar movimento. Imagina que se as suturas do crânio tivessem movimento, né? A nossa massa encefálica, o nosso cérebro, poderia sofrer lesões, né? Então, as sinartroses são as articulações que não têm mobilidade. As anfiartroses já são articulações semimóveis, né? São articulações cartilaginosas, tem os exemplos aí dos ossos do quadril e as vértebras. As anfiartroses são uma das articulações muito atingidas, né? E que sofrem muito com sobrepeso, a gente vai falar mais para frente. E as diartroses são as articulações sinoviais, né? São as articulações que uma das principais características é que elas têm cavidade articular, então elas são móveis, são amplas, elas são as principais articulações do corpo, elas estão em maiores números, não é como a maioria está falando aqui. Articulações do ombro, o joelho, gente, sofre demais para quem está com excesso de peso, né? O joelho ele tem a função de sustentar o corpo, e cotovelo, né? Todas essas articulações aí, elas são as articulações sinoviais que a gente vai estar falando daqui a pouquinho. Eu trouxe alguns exemplos aqui de articulações, as articulações que mais sofrem, né, quando a gente está acima do peso. Então, a gente vai começar aqui com as articulações, né, da coluna vertebral, né? A coluna vertebral, ela tem uma função aí de sustentar o esqueleto, né? Ela também tem a função de dissipar pressão, principalmente da pressão gravitacional, né? E ela já tem algumas curvaturas fisiológicas, né? Elas são divididas em várias curvaturas, mas basicamente a curvatura cervical, que é a do pescoço, e a lombar, elas são ditas curvaturas que são na forma de lordose, elas fazem aquela barriguinha para frente. E no meio, que é a coluna torácica, né, que é a região torácica, ela já é mais rígida, onde tem um gradil costal. E a coluna vertebral ela é feita por
vértebras. E entre as vértebras, nós temos os discos intervertebrais, que são anéis fibrosos com núcleo pulposo, né, na forma de gel. Então, a coluna vertebral, ela é composta dessa forma, né, principalmente a parte de sustentação. Bem, então, o que é que acontece, gente, quando a gente está com sobrepeso, né, com peso muito acentuado? Primeira coisa, lembra que o nosso corpo, né, a sinergia, né, toda essa máquina perfeita que a gente tem, ela é a combinação de vários sistemas, né? Então, o sistema locomotor, né, tem a parte óssea, né, tem a parte muscular, elas atuam em conjunto. Quando a gente está acima do peso, né, o primeiro prejuízo de quem está acima do peso, o que que acontece com a coluna, né? O centro gravitacional que está no centro da cabeça, ele é deslocado para frente. E para tentar compensar, a gente joga o corpo para trás. Aí o que que acontece? Principalmente na coluna lombar, aumenta essa lordose, né? Então, a coluna lombar é a primeira que sofre com o excesso de peso. Você que é mulher, que já teve filho, que já teve grávida, você lembra quando você estava com aquela barriga grande para frente, né, com o neném? Puxava a barriga para frente, você jogava o peso do corpo para trás. Quando você faz isso, né, quando a gente começa a ficar com a barriga grande, o que que acontece com os músculos paravertebrais, né? O quadrado lombar, que é outro músculo dessa região aí, eles entram em contração, né, para proteger justamente a nossa coluna. Só que quando a musculatura ela entra em contração, ela comprime nervo, comprime vaso sanguíneo, né? Então toda essa região ela começa a ficar com contraturas, começa a ficar muito dolorida. É uma das coisas que acontece, né, com o deslocamento do centro gravitacional para frente, né? Outra coisa que acontece quando a gente está acima do peso, quando começa a ter aquela barriga maior, gente, por incrível que pareça, quem sustenta a nossa lombar, quem protege é a musculatura abdominal, né? E a musculatura abdominal, nós temos o reto abdominal, nós temos os oblíquos e nós temos um músculo profundo, que é o transverso do abdômen. Esse músculo, ele é como se fosse uma cinta, né, do abdômen. Esse músculo é um dos principais músculos responsáveis por estabilizar a tua coluna. E ele é o músculo que ele é o primeiro que sofre, né? Quando a gente começa a ficar com a barriga muito grande, avantajada, essa musculatura da musculatura abdominal, ela começa a ficar fraca. E um dos músculos que mais sofre é esse transverso do abdômen. E quando você vai para a academia, né, é um músculo que você trabalha pouco, porque por ele ser um músculo muito profundo, ele é um músculo respiratório, que a gente só consegue trabalhar com mais eficiência através de exercícios respiratórios. Isso a gente trabalha muito pouco, né, na academia, e ele ajuda a estabilizar também a tua coluna, né? Então, é muito importante, quando a gente está acima do peso, para a gente proteger as articulações, no caso, né, da coluna, a gente fazer esse fortalecimento, principalmente, né, da parede abdominal e esse músculo especificamente, né? Quando a gente está acima do peso, realmente a nossa coluna ela fica exposta. É por isso que a gente tem tanta dor, né, lombar. Qual é o tratamento que a gente utiliza na clínica de fisioterapia para a gente estar dando uma aliviada, né? Primeira coisa que a gente orienta é que a pessoa tem que baixar peso, né? Não adianta a pessoa ir lá para a clínica de fisioterapia, a gente dá uma relaxada na musculatura lombar, né? Para dar aquela aliviada na dor, tirar o espasmo, né? Isso a gente faz. Começa a fazer um trabalho de fortalecer a musculatura lá também através dos exercícios respiratórios. Tem um exercício que ele é muito usado, que é o LPF. Você pode até entrar no YouTube, escreve lá LPF. Lá ensina alguns exercícios que você pode estar fazendo para estar trabalhando esse músculo, né, que é profundo, esse transverso, que vai dar uma estabilizada para a tua coluna. Você pode estar fazendo alguns exercícios lá, é super bacana ele. Mas o que vai realmente ajudar você a tirar toda essa carga da sua coluna, né, da coluna vertebral, é você baixar o peso, né? E para isso a gente vai estar falando daqui a pouquinho. Então, o excesso de peso, como eu falei para vocês, acontece o quê? Acontece uma contratura da musculatura lombar, fraqueza da musculatura
abdominal. O que é que a gente tem que fazer para proteger isso aí? Baixar peso. Depois de baixar peso, fazer um trabalho de relaxamento da musculatura lombar e fazer um trabalho de fortalecimento da musculatura do abdômen. Assim você vai estar com a sua coluna protegida, né? Então, um dos efeitos principais que a gente tem é sobre a coluna. Descendo um pouquinho mais aqui, tem um quadril, né? O quadril, ele tem uma função de sustentar o teu peso quando você está parado ou em movimento. Olha a responsabilidade, né? Então, esses ossos aí, que é o osso, que é o fêmur, ele se liga ao acetábulo, né? Que está na pelve, né? É uma articulação que dá para ver benzinho, ó, a cabeça do fêmur, né? É uma articulação onde você encaixa, o fêmur, ele tem essa dobra, né? Essa angulação, e imagina que ele está pronto para aguentar X pressão. Aí você aumenta 5, 6, 7, 10, 20 quilos acima do peso. Como é que fica a estrutura óssea, né? Essa região aí, gente, é muito comum as pessoas terem muito problema de artrose, justamente por excesso de peso, por essa pressão. Então, quando você está com essa pressão muito acentuada, né, pelo excesso de peso, o espaço intraarticular ele diminui. Com esse espaço intraarticular diminuído, cada vez mais a cabeça do fêmur vai fazer pressão no acetábulo, começando a formar as artrites, que são inflamações, né, dessa cartilagem. Se você não tratar, se não baixar peso, continuar fazendo pressão ou começando a fazer muita atividade de impacto, você vai ter desgaste da cartilagem. E quando você tem desgaste da cartilagem, é a famosa artrose, aí já é irreversível, né? Osteoartrose, né? É irreversível. E quando você tem artrose, ela causa uma dor incapacitante, né? Você começa a perder mobilidade, movimento, né? E você começa a ter realmente um grau de dependência maior. Então, a articulação do quadril é uma articulação que sofre demais também, né? Com sobrepeso. Então, é fundamental a gente não estar com excesso de peso, por conta dessa articulação aí, né? E é muito importante, né, a gente fazer um parêntese aqui, além da gente ter controle do peso, é importante a gente ter uma suplementação de cálcio, vitamina D, magnésio, para manter a densidade óssea. Não sei se vocês já tiveram alguma avó, ou já ouviram falar, né? Ah, minha avó caiu e quebrou a cabeça do fêmur. Na verdade, gente, ela quebrou o fêmur e caiu, né? E imagina só o prejuízo. Se a pessoa está acima do peso e está com osteoporose, que já é uma diminuição da densidade óssea, é muito comum o idoso ele sofrer essas fraturas, né? E depois que sofre essas fraturas aí é muito incapacitante, né? E a recuperação é muito dolorosa. Então é fundamental a gente não ter sobrepeso para a gente não sobrecarregar essa articulação que pode vir a provocar as famosas artroses, né? E depois a gente desce aqui para o joelho, né? Que é essa figurinha aqui do lado direito de vocês, né? Eu trouxe esse joelho, muito bonita essa imagem, né? Eu fiz muitos cursos sobre reabilitação de joelho, né? O que é que a gente pode falar de joelho, né? O joelho ele tem essa função de sustentação também do corpo, né? Qual é a estrutura do joelho? O joelho ele tem uma cápsula, né? Tem a patela na frente, tem os ligamentos colaterais, tanto medial quanto colateral, e mais os ligamentos cruzados, né? Você já deve ter ouvido falar, né, nesses ligamentos aí, né? Ah, jogava futebol e o papai sofreu uma lesão de ligamento cruzado, né? E dentro do joelho ainda tem os meniscos. O que que acontece, gente, com o joelho quando a gente está com sobrepeso, né? O joelho, ele sofre demais, né? Por quê? Porque ele é o principal responsável. O joelho é a maior articulação do corpo. E por que que ele sofre tanto? Quando a gente está acima do peso? Porque a pessoa que está acima do peso, geralmente, é uma pessoa sedentária. Geralmente é assim, né? E quando você é sedentário, você tem o tônus muscular, você tem fraqueza muscular, né, associada. E quem segura o joelho é a musculatura da coxa, né? Então, imagina só, você está acima do peso, está com fraqueza muscular, o que é que vai forçar? Todos os ligamentos do joelho,
né? E na época que eu fiz um curso uma vez com um fisioterapeuta, vocês lembram do Dunga, né? Um lateral aí da seleção? O Dunga, esse fisioterapeuta, né, no curso, na época, o Dunga ele jogava no Japão, no Jubiluata, para quem gosta de futebol, vai lembrar dessa época aí. E o Dunga, ele tinha frouxidão de ligamento. E a gente sabe que o cara era uma máquina, né? Corria do jeito que corria. E como é que ele conseguia correr mesmo com frouxidão ligamentar? É porque a massa muscular dele, principalmente o quadríceps, né, que é um músculo que fica na frente, era muito forte, era muito potente, né? Então, o joelho, ele sempre vai ter lesões associadas, tanto de menisco, né, que geralmente as lesões de menisco são movimentos rotacionais, principalmente o pessoal que gosta de jogar futebol aí no final de semana. Não faça isso, porque o joelho ele vai estar desprotegido e vai estar com pressão pelo sobrepeso, né? O que é que você tem que fazer para ter um joelho saudável, né? Para você estar com o seu joelho protegido e não sofrer numa corrida, numa atividade de crossfit, por exemplo, que são atividades que têm um pouco mais de impacto, né? Primeira coisa que você tem que fazer é baixar o peso. Segundo, fazer um trabalho de fortalecimento da coxa. Se você tem coxas fortes, né, que é o quadríceps, né, você vai ter um joelho mais estabilizado. Se não tem, você deixa o seu ligamento à mercê, né, de ter lesão, né? Então, o joelho realmente ele sofre demais. Não sei quem já teve lesão aí de joelho. O joelho aqui, eu moro numa região que eu fico assustado, né, com a quantidade de pessoas que tem problema de condromalácia. Eu não sei se vocês já ouviram falar na condromalácia, né? O condro tem a ver com cartilagem, malácia, amolecimento. Então, a condromalácia é um amolecimento da cartilagem e o joelho ele sofre muito com esse problema de condromalácia, né? E o tratamento, geralmente, é um tratamento que você tira o paciente da fase aguda, quem faz isso é o médico, né, ortopedista ou traumatologista, ele passa medicamentos, se houver a necessidade, ele passa uma infiltração local para diminuir essa inflamação, né, e depois o paciente ele vem para né, a gente melhorar, começar a fazer a ativação dessa musculatura da coxa e eliminar os últimos processos, né, inflamatórios. Fazendo isso, é liberado para o educador físico fazer o fortalecimento realmente do jeito que tem que ser feito, né? E daí você pode voltar para a sua corrida, voltar para o seu crossfit. Agora, gente, a melhor maneira de você evitar lesão de joelho é com a prevenção. Começou a doer, começou a sentir desconforto, procura um profissional, né? E trabalha antes de você ter uma lesão, né? A prevenção realmente é a melhor maneira. E está aqui o pé, né, a articulação, né, a gente consegue ver aqui a tíbia, né, e o talos, que é o osso que sustenta todo o peso, né, do pé, e a gente vê um pezinho aqui pegando fogo, né? Parece que está pegando fogo. E o pé ele é realmente responsável, né, por sustentar todo o peso. E aqui tem uma coisa interessante: todos os membros, né, coluna, quadril, joelho, o pé, eles são membros, né? Eles fazem parte do sistema locomotor. E às vezes, gente, você começa com uma lesão no pé, começa a doer o pé, né? O pé, ele tem muitos tendões na parte, principalmente inferior, e quando você está com excesso de peso, aumenta o desgaste desses tendões e a compressão sobre eles, formando uma patologia chamada fascite plantar. Eu não sei vocês, eu tinha essa fascite plantar antes de eu controlar meu peso. Chegava de manhã, eu tentava colocar o pé no chão e doía. Eu não sei quem de vocês aí pode ter isso, né? E quando a gente está com dor, a gente muda a maneira de pisar. E se a gente muda a maneira de pisar, a gente desalinha o nosso centro gravitacional. Essa maneira de pisar errada reflete no joelho. E se está refletindo no joelho, vai desalinhar o joelho. Desalinhando o joelho, vai sentir o quadril. Daqui a pouquinho está sentindo a lombar, né? Esse tipo de problema aí são as poliesculhamboses, né? Então, é muito importante, gente, a gente entender que o excesso de peso, né, o sobrepeso, ele atinge muito forte o nosso sistema locomotor, né? Fazendo nós ser pessoas dependentes, né? Eu não sei quem já teve algum problema aí do sistema locomotor, mas é muito desagradável a gente tentar caminhar, a gente tem dificuldade para caminhar, né? A gente tem dificuldade para sentar, a gente tem dificuldade para fazer as nossas atividades
normais e automáticas, né? Então, é fundamental a gente controlar tudo isso aí. Olha só, eu trouxe aqui um artigo, né, que fala justamente sobre o sobrepeso, né? Nesse artigo, olha como é grave o negócio aqui, ó. Obesidade e sobrepeso. Uma das principais causas de problemas no joelho, né? Lembra, o joelho é a nossa maior articulação. O que é que fala aqui, ó? Sobrepeso e obesidade são fatores de risco para o surgimento de inúmeras doenças, inclusive quando se trata das articulações do corpo. Estar acima do peso é uma das principais causas de problemas nos joelhos. Para se ter ideia, olha isso, gente, eu fico assustado, né? Eu gosto muito de pedalar, e eu vejo cada coisa quando eu estou pedalando de manhã cedo, né? Eu fico assustado. Para ter uma ideia, a cada 5 quilos de sobrepeso, o aumento da pressão sobre as articulações do joelho é de 15 a 20 quilos. Então, imagina que o teu peso ideal é 70 quilos e você está com 75. 5 quilos de sobrepeso. Esses 5 quilos de sobrepeso, para o teu joelho, está 15 quilos acima. É essa noção que a gente precisa ter. E se eu tiver com 10 quilos de sobrepeso, a sensação no meu joelho é que eu estou com 30 quilos de sobrepeso. O que é que vai acontecer com essa articulação? Vai começar a se desgastar, né? É daí que vem as artroses, é daí que vem as lesões de ligamento, de menisco, pelo sobrepeso. Então, é fundamental a gente controlar o peso. Uma das doenças que podem ser desenvolvidas é a artrose, né? A artrose, volto a falar para vocês, é o desgaste da cartilagem, né, que fica entre os ossos. Cada extremidade dos ossos tem uma cartilagem, né, onde tem a lubrificação, aonde facilita a mobilidade, né, articular. A artrose é justamente quando essa cartilagem se desgasta. A cartilagem ela não se regenera. Uma vez desgastada, já era, vai sentir dor, né, para o resto da vida. E outras delas é a condromalácia, que eu acabei de falar para vocês, que é o amolecimento, né, dessa cartilagem. É o início, né, de se evoluir, pode virar também uma artrose, que é uma inflamação da cartilagem articular, que pode inclusive deixar o joelho inoperante. Tenta andar com a perna sem dobrar. É muita dificuldade, né? Não se trata, precisa se tratar com rapidez. Doenças como lesões meniscais, lesões da cartilagem articular e do joelho também podem surgir, além da pressão sobre as articulações. Então, gente, quem tem 5 quilos de sobrepeso, quanto é que é a pressão? Aumenta 15. Se tem 10, aumenta 30. Um botijão de gás cheio tem de 13, eu acho que é 13, 15 quilos mais ou menos. Então, se você tem 5 quilos de sobrepeso, a sensação para o teu joelho é que tu está andando o dia inteiro com um botijão na costa, né? E se você for subir uma escada com 5 quilos de sobrepeso, é como se estivesse carregando um fogão de 30 quilos na costa. É essa sensação que o teu joelho tem quando você está com sobrepeso. E às vezes, né, eu tô pedalando, eu estou fazendo exercício de atividade cedo, e aqui eu tô aqui no sul do Pará, na cidade de Marabá, maravilhosa essa cidade, e às vezes eu fico assustado com alguns, sei lá, treinadores. Aqui tem uma escadaria chamada Z30. E às vezes eu passo lá na frente desse negócio, dessas escadarias cedo, e eu vejo lá o pessoal fazendo exercício. Gente. E a pessoa está com no mínimo aí 20, 30 quilos de sobrepeso e está subindo escada e descendo escada e metendo o bicho, né? Então, avisem para as pessoas que têm sobrepeso. Escada não é exercício de quem está acima do peso para baixar peso. Por quê? Porque força o joelho. E se o joelho começa a doer, aquela atividade que você poderia fazer com uma natação ou pedalar que seria mais eficiente, nem essa você vai conseguir fazer, né? Então, precisamos sim fazer uma atividade física, mas precisa ter orientação, principalmente do educador físico, para que a gente não tenha lesão e essa lesão seja incapacitante, né? É fundamental a gente estar vendo isso aí. E se a gente está cheio de dor, né? As doenças psicossomáticas, elas tomam conta. Ninguém consegue viver com dor, né? A gente acaba tendo a perda da nossa qualidade de vida, né? E uma coisa que começou aonde? No sobrepeso, né? Tem gente que fala, não, eu só estou um pouquinho gordo. Só que
nós, desde que nascemos, nós estamos num processo de envelhecimento. Uma hora a conta vem, né? Então, é fundamental a gente proteger, sim, as articulações. Quando a gente tem sobrepeso, nós estamos sendo irresponsáveis, né, com a nossa deambulação, né? Outra aí para a gente falar um pouquinho aqui de estatística, né? A gente já vai entrar na melhor parte, né? Que a gente vai falar um pouquinho sobre sobrepeso. Mas está aqui, ó, o Brasil, gente, isso aqui é novinho. Eu estava preparando esse material agora, no início da semana, eu acho que quarta-feira eu estava preparando, aí eu vi essa pesquisa aqui, né, do IBGE. Olha o que eles falam aqui, ó, Brasil tem 60,3% da população adulta está acima do peso. Então, 60,3% das pessoas estão colocando as suas articulações em risco, né? Isso equivale, olha esses dados aqui, ó, 96%, 96 milhões das pessoas hoje estão acima do peso, sofrendo, né, das articulações. É por isso que eu não entendia quando eu via que a fisioterapia era a profissão do futuro, né? É muita gente que vai ter, né, lesão nas suas articulações, infelizmente. Então, a gente que trabalha com esse programa aí de saúde e bem-estar e qualidade de vida, é importantíssimo, né, a gente orientar as pessoas que a gente ama, né? E tá aqui, bora entender um pouquinho agora, né? Então, a parte, né, de articulação é isso. O sobrepeso, ele desvia o centro gravitacional, aumenta, né, a contratura muscular, que é uma contração de defesa, né? Ele enfraquece a musculatura, faz as articulações diminuírem o espaço intraarticular, provocando artrose, podendo provocar a condromalácia, que é muito comum aqui na região, né? Então, a gente já sabe, né, que o sobrepeso realmente ele faz mal. Agora, bora entender por que tem tanta gente acima do peso, já que aqui o tema é proteja suas controle o peso, né, e proteja as suas articulações, né? Eu gosto muito desse material, né, um desenho animado. Hoje, né, tem muita gente acima do peso. E por quê? Você já deve ter ouvido falar que nós somos do que comemos, né? Então, a nossa alimentação ela mudou completamente. Hoje a gente tem muita oferta de tudo que é gostoso, gordura, açúcar, sal, álcool, e tem baixa oferta das vitaminas. Esse outro exemplo aqui, desse outro slide, eu gosto muito. Ó. A gente tem acesso de tudo que é gostoso e tem deficiência. Nossa comida ela mudou. Então, é por isso que, às vezes, a gente está no automático, né? A gente acha que está comendo corretamente, mas existe uma grande diferença entre comer e se nutrir, né? A gente precisa se nutrir, ter um estilo de vida saudável para poder evitar o sobrepeso, né? Olha só, os excessos são todos esses aqui, ó. Às vezes a gente come um negócio desse aí, às vezes come, porque o que faz mal não é o que você come sempre. Não é o que você come às vezes, é o que você come sempre. Só que às vezes o nosso hábito está tão ruim que o nosso sobrepeso ele vem, né, desses desequilíbrios. E hoje é muito complicado a gente tirar da nossa alimentação tudo que o corpo precisa, né? A gente vai falar no próximo slide. Ó, aqui, lembra que no nosso primeiro slide, né, que eu falei para vocês sobre, né, a composição do nosso corpo, né? Eu fiz um desenho aqui junto com meu amigo. E aqui você vai entender a grande importância da gente se nutrir, né? Como é que a gente se nutre e a grande diferença apenas de comer, né? Então vamos lá, ó, o nosso corpo, a gente quer um corpo saudável, a gente quer um corpo, né, em forma, a gente quer um corpo sem sobrepeso. Só que para isso a gente precisa entender do nosso organismo como é que ele é feito, né? Então o nosso corpo, ele é feito por milhares de células. As células formam os nossos tecidos formam os órgãos formam os sistemas, e o conjunto de sistema forma o nosso corpo. Então, se a gente quer realmente ter um corpo saudável, um corpo em forma, a gente precisa nutrir a célula, né? Agora, qual é a função dos nutrientes na célula? Basicamente, para a gente não ter sobrepeso, a gente precisa entender de nutrientes. Cada célula do nosso corpo, ele precisa aproximadamente de 108 nutrientes. Então, quando você come, e esses nutrientes eles chegam na célula, eles vão desempenhar 3 funções. As primeiras funções
Dos nutrientes na célula é regulação. A segunda função é fornecer energia. E a terceira função dos nutrientes é justamente a construção. Baseado no que você come, associado a uma atividade física, você vai construir músculo ou você vai construir gordura. Roberto, e de onde vem os nutrientes? Por que tem tanta gente acima do peso? Né? Porque a nossa comida de garfo e faca hoje tem deficiência nutricional. Como tem deficiência nutricional, a gente acaba tendo que comer mais do que come. E esse excesso de caloria se transforma em excesso de peso. E esse excesso de peso vai dar problema nas nossas articulações. Mas está aqui, ó, a comida de garfo e faca, ele fornece de 60% a 65% do que o nosso corpo precisa. Por quê? Porque a gente não tem tempo, muitas das vezes, nem conhecimento de preparar, selecionar e se alimentar corretamente para que todos os nutrientes eles entrem no corpo. É daí que vem, né, o excesso de peso, essa carência nutricional. Então, através da tecnologia dos produtos, né, os nutrientes eles dividem em macro e micronutrientes. Esses são macronutrientes principalmente. Né? Então, quando você toma esses produtos que têm uma alta tecnologia, qual é a grande função desses produtos? Reequilibrar, fornecer para os alimentos as suas carências, corrigir. Né? Então, isso é a função, né, dos produtos. Eles não vieram para... tem gente que pensa assim, a gente come só os produtos de nutrição. Não. Os produtos da nutrição, eles vão complementar as necessidades da nossa refeição de garfo e faca. Né? Então, essa é a função. Né? Tá aqui. Aí o alimento ele entra na boca, da boca o alimento vem para o estômago, do estômago o alimento cai no intestino, e do intestino vai para o sangue, e o sangue leva os nutrientes até a célula. Quando a célula tira do sangue os nutrientes, baseado no que chegou, é que vai regular, construir e fornecer a energia. Né? Então, o primeiro problema por qual a gente tem sobrepeso, que é a deficiência nutricional, já é corrigida pelos produtos, como proteínas, shakes, né, os leites proteicos. Ali no intestino, a gente encontra um outro problema que pode impedir dos nutrientes chegar na célula e aumentar as carências. O nosso intestino, né, ele pode acumular resíduo de alimento. Né? Então, é como se o intestino ele fosse um filtro para tudo que a gente ingere. Então, imagina só, gente, hoje, quem tem sobrepeso e não suplementa, só recebe 60% dos nutrientes. Né? Aí vai para a boca, estômago, chega no intestino, o intestino está sujo. O intestino sujo, somado com a carência nutricional da alimentação, menos nutriente entra no sangue, menos nutriente chega na célula. Se menos nutriente chega na célula, mais carência nutricional você vai ter. Quanto mais carência nutricional você tem, mais a tua célula ela manda sinal para o cérebro para comer mais. Se você come mais para tentar corrigir a deficiência nutricional, excesso de caloria entra no corpo e é por isso que está essa epidemia, gente, de pessoas acima do peso. 60,3% acima do peso, a maioria dessas pessoas são frutos de desequilíbrio nutricional. Então, o que é que a gente tem que fazer? Corrigir a deficiência nutricional da comida através dos produtos e como é que eu faço para melhorar a absorção no intestino? Você precisa se hidratar corretamente, né? Tomar água, vou até tomar um pouquinho de líquido aqui. Então, a gente tem um mix de chás, fibras, né? Tanto fibras solúveis como insolúveis, que ajudam na limpeza do teu intestino. Então, tá aqui, para mim isso é perfeito. É por isso que eu vou passar alguns resultados de pessoas, né, que começaram a utilizar o programa. Eu passei pelo processo, é por isso que eu tenho toda a segurança e tranquilidade de estar falando aqui para vocês como profissional da área de saúde. Isso aqui é o programa que a gente desenvolve, né? Shakes e proteínas saudáveis para complementar a refeição de garfo e faca, fibras e chás para limpar o intestino. Gente, se está entrando todos os nutrientes e o intestino está boa absorção, todos os nutrientes chegam na célula. Se todos os nutrientes chegam na célula, o que é que melhora? Regulação, melhora a nossa energia e melhora a nossa composição, né, quando a gente faz associado à atividade física. Eu sou realmente muito entusiasmado com esse programa, bacana esse esquema. E o que é que está por trás de tudo isso?
né? Muitas das coisas que eu falei aqui para vocês, eu sou fisioterapeuta, eu não sou nutricionista, né? Na minha pós de dermato lá, eu até estudei bastante nutrição, mas eu não tenho o conhecimento, de repente, de uma nutricionista. Mas por que eu tenho tanta informação? Porque a empresa ela conta com um time de cientistas, que são 300 cientistas. Desses 300 cientistas, 50 têm PhD, e a gente tem a grata, né, satisfação e honra de ter um prêmio Nobel que valida pelos produtos. É super bacana, a gente conta com um time de especialistas e médicos renomados. Aqui no Brasil, nós temos o nosso prestigioso, né, Nathaniel Vilnis, que é um médico maravilhoso, né, o mais querido do Brasil, como ele mesmo fala. E, além disso, a gente conta com o Conselho Consultivo de Nutricionistas Herbalife, que é o DAB, né, onde nós temos a Carolina Pimentel, né, que é um doce de pessoa. Essa pessoa ela consegue passar informação de uma maneira bem humorada. Você consegue assistir 4, 5, 6 horas de palestra com essa mulher sem se cansar, né? É uma pessoa realmente maravilhosa. Então, se você tem dúvida sobre como controlar o peso para não forçar mais as tuas articulações, liga para a Herbalife. Lá você vai ser atendida, né, por esse conselho de nutricionista que está preparada para tirar qualquer dúvida. Está aqui alguns resultados que eu trouxe para vocês, algumas pessoas que eu particularmente acompanhei, né? A gente vê aqui, ó, o Vanderlei, né, a esposa dele, a Tânia. A gente vê, gente, lembra, nós somos uma máquina perfeita, mas é o combustível que está fazendo a gente ter sobrepeso. É o combustível que está fazendo a gente ter sobrepeso e está forçando as nossas articulações. Quando você começa a ter um estilo de vida saudável, tomar os produtos corretamente, esses são os resultados, né? O Alê, junto com a minha amiga lá de São Paulo também, né? Resultado maravilhoso. Aqui está a foto da minha esposa à esquerda. Olha só as meninas de 40 anos. Então, imagina se você tivesse a possibilidade, né, de a cada ano que passa, utilizar produtos que essa máquina perfeita, um combustível perfeito, a cada ano você ficasse mais jovem, controlasse o peso e nunca tivesse problema de articulação, né, por excesso de peso. Seria maravilhoso? É o trabalho que a gente faz, né? Tem outros resultados maravilhosos também. Vê que a composição muda. Gente, eu não estou falando aqui que para a gente controlar o sobrepeso basta tomar produto. É um conjunto, né? Já já eu vou estar compartilhando no último slide o que é esse conjunto, que eu passei por esse processo, né? Henrique, Aline, várias pessoas. Esse casal é novinho, né, nesse programa. Eu, pessoalmente, estou cuidando deles, que é a Patrícia e o Clériston, né? Eles são daqui da cidade. Eles têm 2 meses de fazendo esse programa em acompanhamento, né? O Clériston, certeza que já estava começando a sofrer das articulações aí. A Patrícia não tinha muito excesso, mas tinha uma barriga muito avantajada, né? Então, realmente, a nutrição ela faz total diferença, né, nesse controle do sobrepeso, né, para que você não tenha problemas articulares, né? E aí eu trouxe essa foto, né, a Sandrinha, né, a Sandrinha com 60 anos de idade, eu acho que ela tem até um pouquinho mais, né? E a gente vê aí a Nara, né, que é uma menina linda, né? Também utiliza os nossos produtos com 20 anos de idade, com 60 anos de idade, né? Os resultados são maravilhosos. Aqui não depende da idade, porque nós temos uma máquina chamada Corpo Humano Perfeita. E se você utiliza a nutrição inteligente, associada a uma alimentação saudável e atividade física, realmente você tem esse poder de estar evitando o desgaste das tuas articulações, né? Olha só, resultado fantástico. A Sandra, né? Sou fã dessa mulher, é realmente impressionante. E aqui, já para a gente finalizar, nessa hora saudável, né? Eu acho que eu estou no tempo aqui. Isso daqui faz parte, né, de um programa de estilo de vida saudável, né? Hoje o nosso tema é evite o sobrepeso e proteja nossas articulações. Então, o sobrepeso, né, é fundamental a gente não tê-los. Então, está aqui, ó, passos para ter um estilo de vida saudável e ativo, evitando sobrepeso e protegendo as suas articulações. Eu passei por esse processo, né? Primeira coisa, a gente precisa ter uma alimentação balanceada e colorida, né? Isso é fundamental. A gente não adianta só a gente suplementar, a gente precisa comer corretamente. Ó, eu era um cara, gente, galera, que eu comia tanto, que antes do jantar eu comia 8 pães para abrir o apetite.
né? E era impressionante, né? Não era uma alimentação balanceada, né? E às vezes a gente precisa abrir mão de algumas coisas para realmente conquistar outra. Alimentação balanceada é fundamental. Segunda coisa, eu já falei para vocês que hoje a nossa alimentação de garfo-faca só dá 60 a 65% da nossa necessidade, então é fundamental a gente suplementar, né? E ter procedência. Esses produtos que a gente está falando aqui na palestra para vocês, né? A empresa ela tem 40 anos, 94 países, todo país que chega tem que ter aprovação do Ministério da Saúde, então realmente é uma suplementação segura e eficaz, você pode tomar bem tranquilo como parte do seu programa. A atividade física, né? Eu na minha juventude, eu era atleta de natação, fazia triatlo, mas depois de 18, 20, 25 anos depois que eu me formei, realmente o excesso de trabalho e a minha qualidade de vida não me permitia, né, fazer atividade física. Hoje eu faço atividade física, eu tenho um grupo de pedal 5 horas da manhã, né, 5, 5 e meia a gente sai daqui, e às 8 horas da noite ainda saio com a galera para caminhar, né? Para mim isso não é sacrifício nenhum. Eu fico muito, na verdade, sem energia quando eu não faço uma atividade física, né? Outra coisa que é importante para a gente ter um estilo de vida saudável, né? Se associar com pessoas que estão com o mesmo objetivo. Então, você que está com sobrepeso, o que é que tem que fazer? Procura um grupo de pessoas que estão com o mesmo objetivo. Por quê? Nós somos seres que nós somos a média das pessoas que a gente mais convive. Se a gente começa a conviver com pessoas que gostam de beber, daqui a pouquinho, ó, a gente está bebendo. Se a gente começa a conviver com pessoas que estão muito na igreja, legal, a gente daqui a pouco está na igreja. Né? Se a gente gosta de conviver com pessoas que são farristas, daqui a pouquinho a gente está com pessoas que estão na farra. Então, se você está querendo ter mais qualidade de vida, procura uma galera que está na mesma vibe que você realmente, o apoio de comunidade, né? O apoio de grupo é fundamental. E, de preferência, tenha um mentor. A pessoa que te convidou para assistir essa palestra é a pessoa mais indicada, né, para ter o teu mentor, certeza que ele está passando pelo processo também, porque aqui a gente fala, passa o link para as pessoas que você gosta, passa o link para as pessoas que você tem vontade de ajudar e apoiar, né? Você tem um mentor pessoal. Isso aqui é fundamental, gente, porque muito do que eu falei aqui para vocês não era novidade, né? Hoje a informação está aí na internet, né? A gente tem acesso à informação, só que ó, os estudos eles comprovam, né? As pesquisas comprovam que 95% das pessoas ou mais que começam qualquer programa de bem-estar e qualidade de vida ou dieta desistem. Mas não é por falta de informação, é por falta de motivação. E aqui, quando você tem esse mentor pessoal, que é a pessoa que passou pelo processo, né, de controlar o peso, ele pode estar te ajudando. E não só o peso, gente, porque esse programa que eu estou falando aqui para vocês, né, que hoje a gente veio com esse tema, né, do sobrepeso, sobre a incidência sobre as articulações, e não é um programa de controle de peso, ele é um programa de saúde. Então, se você tem esses 5 tópicos aí alinhados, certeza absoluta que você vai ter mais qualidade de vida, certeza absoluta que você vai controlar o peso e não vai precisar, né, um dia visitar um fisioterapeuta porque está doendo a coluna, porque está doendo o quadril, porque está doendo o joelho, ou porque não está aguentando mais o pé que tanto dói. Tá? Grande abraço para vocês. Eu queria finalizar com essa foto e fazer um desafio para cada um de vocês que estão aqui nessa apresentação da Hora Saudável, né? Isso aqui chama-se legado, né? Eu desafio cada um de vocês que estão aqui bater uma foto com 4 a 5 pessoas. Bate uma foto com 5 pessoas, bate uma foto com 5 amigos, bate foto com a mãe, com o pai, com qualquer pessoa que você passa muito tempo e faz um desafio com quem está acima do peso. Assisti uma palestra do fisioterapeuta Hora Saudável lá, que ele veio para falar de articulação e sobrepeso, e eu gostei, né? E o desafio que ele lançou foi eu pegar 5 pessoas que eu gosto muito e a gente fazer um desafio de 90 dias para mudar hábito, né? 90 dias para ter uma alimentação balanceada, suplementar, apoio de grupo, fazer atividade física, né? E um coach para cuidar de vocês. Batam essa foto, né? E faz esse desafio, né? Porque é a única maneira da gente melhorar aquela estatística que hoje é de 60,3% de pessoas com sobrepeso, é você sair daquela estatística, né?
é você não fazer mais parte. Essa é a primeira coisa. A gente não consegue mudar ninguém, mas a gente consegue ser o exemplo, né, para pessoas que estão muito próximo de você, tá? Então, um grande abraço, espero que vocês tenham gostado das informações, não é? E a gente se vê aí nas próximas palestras, nos próximos eventos. Eu quero ver a foto de todo mundo aí já mudado, né? Já ter tirado esse sobrepeso da costa, né? E ter aliviado a pressão das articulações. Grande abraço e a gente se encontra aí nos próximos eventos.